Olá, sou eu de novo, a Maria José. Vamos falar sobre Juízes 15 e 16. Sansão põe fogo na seara dos filisteus. Os homens de Judá amarraram Sansão. Sansão fere 1.000 homens com uma queixada de jumento. Sansão em Gaza. Sansão é traído por Dalila e a morte de Sansão. Juízes 15. E aconteceu depois de alguns dias que, na cega do trigo, Sansão visitou a sua mulher com um cabrito e disse: Entrarei na câmara da minha mulher. Porém, o pai dela não deixou entrar. E disse-lhe seu pai: Por certo pensava eu que de todo a desprezava, de sorte que a dei ao teu companheiro, porém não é sua irmã mais nova, mais formosa do que ela, toma-a, pois, em seu lugar. Então Sansão disse acerca do homem: Inocente sou esta vez para com os filisteus, quando lhes fizeram algum mal. E foi Sansão e pegou 300 raposas e, tomando tocha, as virou cauda a cauda e pôs a tocha no meio de cada uma das suas caudas. E chegou o fogo às tochas, e largou-as na seara dos filisteus. E assim abrasou os molhos com a cega do trigo e as vias e os olivais. Então perguntaram aos filisteus: Quem fez isso? E responderam: Sansão, o genro do Timnita, porque ele tomou a sua mulher e a deu ao seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a fogo a ela e a seu pai. Então lhe disse Sansão: É assim que fazeis? Pois havendo-me vingado eu de vós, então cessarei. E feriu-os com grande ferimento, pernas juntamente com coxa, e desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá e estenderam-se por lei. E perguntaram-lhe os homens de Judá: Por que subisse contra nós? E eles responderam: Subimos para amarrar a Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã, e disseram a Sansão: Não sabias tu que os filisteus dominam sobre vós? Por que, pois, nos fizeste isso? E ele lhe disse: Assim como eles me fizeram a mim, eu fiz a eles. E disseram-lhe: Descemos para te amarrar e te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhe disse: Jura-me que vós mesmo não me acometereis? E eles falaram dizendo: Não, mais fortemente te amarraremos e te entregaremos na mão deles. Porém, de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. E vindo ele à lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele, e as cordas que eles tinham nos braços se tornaram como fios de linho, que se queimaram no fogo, e as suas armaduras, e as suas amarraduras se fizeram das suas mãos. E as suas amarraduras se desfizeram das tuas mãos. E fechou uma queixada fresca, e achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão e tomou-a, e feriu com ela 1.000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, montões sobre montões, com uma queixada de jumento, feri a 1.000 homens.
E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar Ramat-Lei. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: teu, pela mão do teu servo, tu deste essa grande salvação. Morrerei eu, pois agora de sede, e cairei na mão desses incircuncisos. Então Deus fendeu uma cavidade que estava na queixada e saiu água dela e bebeu e recobrou seu espírito e reanimou-se. Por isso chamaram aquele lugar a fonte do que clama, que está em lei até o dia de hoje, e julgou Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Juízes 16. E foi Sansão a Gaza e viu aquela mulher prostituta e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no e toda a noite lhe puseram espia à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até meia-noite, e à meia-noite se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras e juntamente com as trancas as tomou, pondo-as sobre os ombros, levou-as para cima, até o cume do monte que está de frente a Hebrom. E depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale do Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e como poderiam assenhorear-nos dele e amarrá-lo, assenhorear-nos dele e amarrá-lo, para que assim afligirmos, e te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e como é que poderia ser amarrado para te poder afligir. Então disse Sansão: se me amarrasse com 7 vergas de vime fresco e ainda não estivesse seco, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vime fresco que ainda não estavam secos e amarraram-no com ela. E o espia que estava com ela na câmara interior, então ela lhe disse: o filisteu vem sobre ti. Sansão então quebrou as vergas de vime, como se quebra os fios de estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentira. Ora, declara-me agora como poderia ser amarrado. E ele disse: se me amarrasse fortemente com cordas novas, que ainda não houvesse sido usada, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e amarrou com elas, e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam na recâmara interior, então as quebrou de seu braço como a um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim, e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele disse: teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça
com os licos de teia. E ela fixou como um destaque ainda o filisteu veio sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono e arrancou as estacas das tranças tecidas juntamente com os liços da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando contigo teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaras no que consiste a sua força. E sucedeu que, importunando a ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: Nunca passou navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser raspado, e seria a minha força e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrir a todo o teu coração, mandou chamar o príncipe dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trazendo com eles o dinheiro. Então ela fez ele dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e raspou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça e começou a afligi-o e retirou-se dali a sua força e disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele de seu sono e disse: Sairei desta vez como dantes e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e arrancando-lhe os olhos, e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava ele um moinho no cárcere. E os cabelos da sua cabeça começou a crescer, como quando era raspado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício aos seus deuses, Dagom, e para se alegrarem. E diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos de Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo louvava a seu Deus, porque dizia: Nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhe o coração, disse-lhe: chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pelas mãos: Guia-me para que apalpe as colunas em que se sustentam a casa, para que eu me encoste nelas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia os 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, peço-te que te lembre de mim e fortaleça-me agora, só dessa vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão às 2 colunas do meio, em que se substinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita e a outra com a sua esquerda, e disse Sansão: Morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força
e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matou durante sua vida. Então seus irmãos desceram e toda a casa do seu pai e tomaram-no e subiram com ele e sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele julgou Israel 20 anos. Obrigado mais uma vez e até a próxima.